controle de estoque, né, da área de compras também, da área de produção, então eles virão ao longo, né, da disciplina. Hoje a gente tem aí diversos conceitos, tá? Então, primeiro conceito fundamental aí da nossa disciplina de produção e materiais, né, é o que seria então a empresa e seu objetivo, né? E esse conceito vem lá do Chiavenato, né? Muito bacana, muito interessante a visão do Chiavenato a respeito do que seja uma organização, a respeito do que seja uma empresa. Vejam bem, né? Ele começa ali com organização social. Já já a gente vai abordar isso. Organização social que utiliza determinados recursos para atingir determinados objetivos. Tem uma separação bem interessante nessa frase do Chiavenato, né? Ele começa com a organização social. Porque, de fato, gente, uma empresa, uma organização, qualquer grupo humano, né, é uma organização social formada, então, por indivíduos. E vejam que ele começa com esse elemento, né? Porque são as pessoas, são os indivíduos que, de fato, formam aquilo que é uma organização. Sem pessoas, não existiriam empresas, não existiriam organizações, não existiria sociedade. Fato, né? Então, qual é o elemento principal, mais importante, essencial em qualquer organização? São as pessoas. A gente pode dizer, a empresa é o prédio, a empresa são as máquinas, os equipamentos, a empresa é o estoque, a empresa é o sistema. Tudo isso são recursos que são utilizados pelas pessoas, né? Porque são as pessoas que fazem parte da organização social da empresa é que faz uso, né, da matéria-prima, faz uso do prédio, faz uso das máquinas, dos equipamentos, são as pessoas que tomam as decisões, que resolvem os problemas, que usam o sistema. Sem elas, sem as pessoas, não existe organização. Por isso, no conceito, né, trazido pelo Chiavenato, primeiro vem a organização social, ou seja, o grupo de pessoas que compõem a organização, que de fato, né, utiliza os recursos. E aí os recursos são todos esses elementos que a gente elencou, né, para atingir objetivos. E as organizações têm seus objetivos. Objetivos que são, em termos de classificação, tangíveis e intangíveis, né? Então, tem alguns objetivos intangíveis, né? Obter sucesso, né? Obter status dentro da sua área de atuação, e objetivos tangíveis, ou seja, atingir determinado nível de lucro, determinado nível de produção, determinados números. Né? Então, a organização está formada para atingir os objetivos através dos seus recursos, com o uso do seu principal elemento, da essência de uma organização, que são as pessoas. É delas que vem todo o poder de decisão, resolução de problemas e o uso dos recursos disponíveis. A administração da produção, né, e operações, então ela é entendida como esse conjunto de atividades realizado pelo grupo humano que vai levar à produção de um bem ou um serviço. Então, quando a gente fala em produção aqui, na disciplina de produção de materiais, a gente está falando da elaboração de um produto ou de um serviço. Então, o serviço ele também é produzido, o serviço ele também é processado para que seja prestado. Então, nesse sentido, quando a gente fala produção, está falando de um bem, de um produto e também de um serviço. Tá? Como nós vimos, existem objetivos. Tá? E nós temos um autor muito importante também, que é o Slack-Nagel. Né? Ele estabeleceu 5 principais objetivos da produção. Relembre, a produção de produtos e produção de serviços também. Né? São 5 grandes objetivos, tá? Custos, qualidade, rapidez, flexibilidade e confiabilidade. 5 grandes objetivos da administração da produção. Seja produtos, sejam serviços. Em relação aos custos, né, os produtos ou serviços, né, eles podem representar, é claro, né, através das vendas, um aumento das receitas. Mas, atrelado à produção desses produtos, existem custos, né?
Então, se eu vou aumentar o meu nível de produção, eventualmente, junto a ele, pode aumentar o meu custo de mão de obra, por exemplo, se eu tiver que fazer horas extras, né? Aumenta o meu custo de matéria-prima, porque eu estou produzindo mais, né? Aumenta meu custo com água, energia elétrica, né? Ou seja, produzir mais, junto ao aumento das receitas de vendas, caminha junto o aumento dos custos. Então, existem custos, por assim dizer, entre aspas, né? Custos bons e custos ruins. Aqueles custos bons são aqueles que eu estou produzindo mais e, portanto, eu estou tendo mais custo, porque estou, né, mais matéria-prima consumida. Mas tem aquele custo ruim, ou seja, o desperdício da matéria-prima, por exemplo, né? Se eu produzo mais e não tenho um bom controle de qualidade, o que vai acontecer? Vou desperdiçar mais matéria-prima também. Então, custo é um objetivo, mas junto a ele tem outros que são importantes, como, por exemplo, a qualidade, né? Então, a qualidade no processo produtivo leva também uma redução de custos. Desperdício menos matéria-prima, menos impacto do custo ruim no meu aumento de vendas, melhora a minha lucratividade. Tudo está devidamente interligado. Esses 5 objetivos pensados pelo Slack-Nagel não é por acaso, tá? Então, junto ao custo vem, então, um próximo objetivo, que é o objetivo da qualidade, tá? Então, o objetivo da qualidade dentro do processo produtivo e o objetivo, é claro, da qualidade de entrega, né? Entregar um produto final de qualidade, que também, né, alcança esse mercado, conquista esse mercado pelos efeitos da qualidade do produto na mentalidade consumidora. Um outro objetivo da administração da produção é a rapidez. Ou seja, produzir de uma forma rápida e fazer a entrega também, né, de uma forma rápida do seu produto ao cliente final. Ou seja, produzir o mesmo produto que os meus concorrentes de uma forma mais rápida faz com que eu me torne mais produtivo. Eu consigo fazer mais com o mesmo, e aí eu diminuo meus custos, né, sem perder, é claro, mantendo a qualidade, eu melhoro meus custos e posso ser mais competitivo nesse mercado. Então a rapidez é um objetivo, né, da produção. Se eu for lento para produzir, e meu concorrente, né, produz 10 vezes mais rápido, o que vai acontecer? Ele produz mais no mesmo espaço de tempo, ele vai ter menos custo, preço mais acessível, na disputa pelo mercado, né, ele sai na frente. Então a rapidez é um objetivo do processo produtivo, seja de um bem, seja de um serviço. Tá? Flexibilidade é outro ponto importantíssimo no processo produtivo. Né? E ser capaz de atender ao mercado consumidor com diferentes tipos de produtos, né? Com diferentes tipos de serviços. Tá? Nós vamos lembrar aí, vocês devem relembrar isso lá do primeiro ciclo, lá da TGA, né? Quando a gente fala lá das primeiras teorias, né? Nós temos lá o Taylor, o Fayol, e temos um pensador lá que colocou isso em prática, né? Aquilo que o Taylor e o Fayol colocaram, né, de forma teórica, que foi o Henry Ford. Né? Ele tem também essa construção teórica, né, tem os princípios lá da administração do Ford. Mas ele colocou de forma prática aquilo que foi pensado, né, pelo Taylor e Fayol e começou a produzir. Só que o problema lá do Ford é que ele não tinha muita flexibilidade de oferta, né? Era o carro Ford T preto, né? Então só tinha aquela cor, só tinha aquele modelo de carro. Isso foi possível porque ele não tinha competidores, né, dentro do mercado. Quais eram os competidores dele? Né? Era o cavalo, a carroça, a charrete, a carruagem. Carro era só ele que estava produzindo naquele primeiro momento. Mas depois o mercado se tornou complexo, entraram novos competidores. E aí, para conquistar novos clientes, tem que ser mais flexível, né? Conquistar o mercado, oferecer diferentes tipos de modelos de automóvel, né? Diferentes cores, diferentes itens, né? E isso tornou esse mercado muito diverso nos dias atuais. Então, mesmo para uma produção em larga escala, que é o caso da produção de automóveis, né, precisa ter flexibilidade, ou seja, ofertar diferentes modelos para o público-alvo. Tá? Isso é um objetivo, então, né, para qualquer organização. Confiabilidade, né, é um ponto de inflexão, né? É um ponto em que, se não atingido pela organização,
todos os outros objetivos, né, atingidos se tornam quase que ineficazes. Tá? Porque se a empresa ela não é vista com confiabilidade pelo mercado consumidor, né, aquilo que ela fez de esforço de rapidez de entrega, redução de custo, produção com qualidade, com flexibilidade, né, de oferta, se ela quebrar essa confiabilidade junto ao mercado consumidor, é um ponto de inflexão. Ela não consegue, né, fazer refletir no mercado os outros objetivos. Então, a confiabilidade aqui é um ponto muito importante, tá? Essencial dentro dos objetivos. Tá? Então, prometeu a entrega num determinado prazo, tem que cumprir aquele prazo. O que acontece na mentalidade cliente? Vou comprar dessa empresa, era para chegar hoje, vai chegar daqui a 10 dias, um atraso enorme. Já houve uma quebra de confiabilidade. A possibilidade é que, numa próxima oportunidade, vou pesquisar melhor e vou ver uma empresa que me entregue no prazo prometido. Então, isso foi um exemplo, né? Qualquer outra situação de quebra de confiabilidade no atendimento, no pós-venda, né? Na prestação do serviço ou no produto, quebra a confiabilidade do cliente, o cliente vai buscar outra empresa, outro produto, outro serviço numa próxima oportunidade. Então, confiabilidade é um objetivo da administração da produção. Então, conclusão, né? Esses objetivos, obviamente, estão todos interligados para que a empresa busque, né, obter o devido lucro, né? É através do lucro que a empresa, né, remunera os seus acionistas, seus sócios, paga o salário dos seus funcionários, paga seus impostos e perdura ao longo do tempo, gerando riqueza para o país. O conjunto das empresas, né, de um dado país que atinge os objetivos, né, de produção de produtos e serviços tem resultados positivos, geram lucro e então elevam o PIB, né, daquele país, ou seja, aquele grupo humano, né, que faz parte daquele país, que trabalha naquelas empresas, é que na verdade geram a riqueza de um país. Então por isso se fala muito, né, a gente ouve falar muito a produtividade dos países, né, está diretamente ligada a todos esses objetivos, né, e a capacidade humana presente naquele país, que vai gerar a riqueza daquele país através das empresas que fazem parte, né, daquela dada economia. Bom, para a empresa atingir os seus objetivos, a gente viu que, além de um grupo social humano, né, ela tem os seus recursos utilizados, né, no seu processo. Tá? Nós temos os recursos materiais, prédios, instalações, máquinas, matéria-prima, que são, então, recursos materiais que ficam lá presentes, né, no seu estoque, presentes durante o processo produtivo, né, que estão presentes lá no momento da expedição até a entrega, né, para o cliente final. Esses são recursos materiais. As empresas têm os recursos financeiros, né, necessários aí à aquisição de matéria-prima, né, relacionados também à necessidade dessa empresa cumprir com seus compromissos com terceiros, como pagamento de fornecedores, né, pagamento de salários. Então, são recursos financeiros. A empresa tem os recursos humanos, que é aquele elemento principal, essencial em qualquer organização, né, que exercem a criatividade, a solução de problemas, a tomada de decisões e o uso de todos os outros recursos, né? É o elemento essencial, mais importante, que vem em primeiro lugar, né, inclusive no conceito trazido pelo Chiavenato, né, que é a organização social, ou seja, o grupo humano. E temos os recursos mercadológicos, né, que a empresa detém para atender o seu cliente, né, o seu mercado consumidor, né, a forma de se conectar a esse mercado consumidor, de atender às suas necessidades, né, às suas situações mais diversas. São esses os recursos que a empresa tem para realizar suas operações, tá? Recursos materiais, financeiros, humanos e mercadológicos. Até aqui, gente, como é que tá? Dúvidas, perguntas? Tudo certo. Tudo certo? Tá Legal. tranquilo, sim. Muito bem. De vez em quando eu vou perguntar como é que tá para vocês, né? Eu começo a me preocupar se vocês não perguntam nada, não participam, né? Será que estão com dúvida? A participação de vocês é sempre bem-vinda, tá, gente? Habilitem o microfone, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, tá?
Sempre é muito agradável, né? Quando vocês participam, quando vocês fazem perguntas, né? E isso dinamiza, inclusive, a nossa aula, né? Torna a aula muito mais interessante. Certo? Então, sempre que quiserem participar, fiquem à vontade. Muito bem, vamos adelante. Bom, então, nós temos o sistema produtivo. O sistema produtivo, né, ele engloba toda a cadeia de produção. Então, quando a gente pensa em produção, geralmente a gente pensa, né, nossa tela mental, na nossa imagem mental, pode surgir aquela imagem, né, uma pessoa dentro da empresa fazendo alguma coisa, né, quando a gente pensa em produção. Mas o sistema produtivo, né, ele antecede a essa situação operacional lá na hora de fazer o produto ou prestar o serviço, né, e ela depois, né, tem ações que ocorrem, né, após esse processamento do produto ou serviço. Então, essa imagem, né, na tela aí para vocês, demonstra bem isso, né? No ambiente interno, é geralmente onde surge essa imagem, né, quando a gente pensa em produção. Uma pessoa dentro de uma empresa produzindo algo, né? Esse é o ambiente interno, onde acontece o processamento, né? Alguém lá produzindo alguma coisa. Mas antes disso, para que essa pessoa possa produzir alguma coisa lá dentro do processamento, né, a gente tem um ambiente externo de entrada, onde a gente tem ali as matérias-primas, né, dados, informações, né, que vão dar entrada na empresa para processar essa matéria-prima e depois tem a saída, né, a entrega dessa matéria-prima ao mercado consumidor. O sistema produtivo engloba todo esse processo, o meio externo de entrada, o processamento interno e o meio externo de saída. Tá? Para isso, vamos relembrar, né, lá da TGA de novo. Lá na TGA, nós temos a teoria dos sistemas. Vocês fizeram o primeiro ciclo e vão lembrar lá que são diversas as teorias, né? Tem a teoria clássica, a teoria científica, lá com Taylor e Fayol, né? A gente tem a teoria das relações humanas, a gente tem a teoria comportamental, a gente tem a teoria participativa, a gente tem a teoria matemática, a gente tem a teoria dos sistemas. Entre outras, né, são várias. Na teoria dos sistemas, Miller e Rice, né, foram procurar na biologia essa ideia de sistema aberto. Eles perceberam que os sistemas biológicos funcionavam dessa forma, né? Então, a célula, ela recebe energia do meio externo, né? De que forma, né? Através da nutrição, né? Então, o corpo biológico nutrido, né, transforma aquele alimento em vitaminas, sais minerais, processado pelas células orgânicas, né, que devolvem para o meio, na saída, energia para o funcionamento desse mesmo sistema orgânico. E eles, ao verificarem isso no meio da biologia, da ciência da biologia, importaram, trouxeram, né, isso para a área da administração, fazendo uma analogia. Não, mas as organizações, né, os sistemas organizacionais funcionam dessa mesma maneira, né? Então tem uma entrada de matéria-prima que é processada e a gente devolve depois para o meio, né, um produto, um serviço prestado. Daí surgiu a teoria dos sistemas, a teoria do sistema aberto, né, através do Miller e Rice. Então, essa imagem que vocês estão vendo na tela é que representa, né, uma organização como sistema aberto. As organizações, então, são sistemas abertos. O sistema produtivo funciona exatamente dessa forma. Essa imagem aqui, então, representa a própria cadeia produtiva, né, que a gente viu antes, mas também representa cada processo individualmente feito internamente dentro de qualquer organização, qualquer departamento, né, a área, processo dentro da empresa pode ser representado por essa figura aqui, né? Então, alguém que trabalha, né, na área de vendas de uma empresa. A área de vendas pode ser representada por esse sistema aberto, sim, né? Na área de vendas, o que entra aqui? Entram os pedidos, né, dos clientes, ele processa o pedido, envia esse pedido para a área produtiva, né? A área produtiva realiza suas etapas lá e depois a vendas vai fazer, né, o fechamento da venda, né, com a entrega do produto para o seu cliente final. A área produtiva, a mesma coisa, entrou a matéria-prima que processou, fez o produto, saiu o produto pronto. Então, qualquer área, individualmente, pode ser representada por um sistema aberto. A empresa como um todo, o sistema produtivo como um todo, é representado, então,
com o sistema aberto. Por quê? Eu tenho as entradas lá, faz todo o processo empresarial, né? Todas as áreas da organização atuam processando, no final tem lá um produto para ser entregue para o cliente, um serviço para ser prestado. Tá? Dentro desse sistema produtivo, é claro, né, vai acontecer os nossos objetivos, os nossos 5 objetivos do processo produtivo, sendo que, ao realizar esses 5 objetivos de forma satisfatória, a empresa vai ser eficiente e eficaz. Eficiente à medida em que a empresa consegue fazer as suas entregas, né, atingindo os objetivos sem desperdícios, né, e eficaz, é claro, né, obtendo o lucro através do seu processo produtivo. Então, o ciclo de produção em si, né, gente, que acontece ali dentro da caixinha do processamento, tá? Então, ele tem um ciclo de duração, que pode ser mais ou menos longo, dependendo do produto, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da quantidade de funcionários, máquinas, equipamentos e etapas do processo. A duração do processo de fabricação de um produto ou da prestação de serviço tem uma duração mais ou menos longa. Quando é curto, né, esse processo, tá, a tendência é que a empresa possa receber o resultado das vendas daquele produto, daquele serviço, com mais celeridade. Então, se eu levo ali 10 minutos para fazer o produto, né, a tendência é que eu tenha produtos rapidamente para colocar no mercado, vender e obter já o resultado da venda. Se esse processo é mais longo, a demora para receber a receita das vendas é maior. A produção de um prédio, por exemplo, né, para venda de apartamentos, é um processo mais longo, e para receber a receita das vendas daqueles apartamentos vai demorar mais tempo. Né? Então, um exemplo aí, tem produtos que realmente vão ser mais rápidos e vai ter receita mais rápido, produtos que vão ser mais longos e, portanto, vão ter receitas mais demoradas. Né? Isso é característica, né, de cada produto, cada serviço fabricado. Os componentes do sistema produtivo, eles fazem parte daquele sistema aberto, né? Então, a gente tem, naquele sistema aberto, nós temos os recursos para transformação, que são os nossos insumos, né, que estão na entrada do sistema, a matéria-prima, vai entrar para ser processado. Nós temos o sistema produtivo, né, e os recursos a serem transformados, o sistema produtivo que realiza a transformação. Nós temos os recursos de transformação, que agem na transformação, né, como máquinas, equipamentos, né? Esses são recursos de transformação, ferramentas utilizadas para transformar a matéria-prima em produto. Nós temos os outputs, ou seja, a saída do produto pronto, do serviço prestado, né, ao cliente. E dentro desse processo como um todo, nós temos a eficiência e eficácia, né? São requisitos desse sistema. A empresa é eficiente e eficaz à medida do que ela atinge aqueles objetivos da produção. Então, recurso de transformação, o que são? São aqueles que vão ser convertidos, transformados em alguma coisa. Tá? Material, né, vai ser transformado em um produto. Informação, dados, podem ser transformados em um serviço. Tá? Por exemplo, eu tenho dados, né, informações audiovisuais, eu transformo aquilo numa série e vira um serviço, né? Consumidor também pode ser um recurso de transformação? Sim, né? Um exemplo, uma clínica médica, né? O consumidor é o cliente que está na entrada, ele sofre um processamento, ou seja, né, um tratamento de saúde, e sai, está lá na saída, né, esse paciente com a sua saúde transformada. Então, consumidores, né, também são recursos de transformação, no caso da prestação de alguns tipos de serviços. Sistema produtivo e recursos a serem transformados, tá? O processo de transformação ele vai depender da natureza da entrada. Então, quais são os recursos dentro do sistema produtivo que eu vou ter? Vai depender da entrada, né? Então, é uma construtora. Quais são os recursos de transformação que ela vai ter, né? As máquinas, equipamentos necessários ao processo de construção, né? De uma construtora de prédios, casas, apartamentos. Agora, uma empresa cosmética muda os recursos de transformação, né? Porque vai depender do tipo de produto que vai ser ali produzido. Bom, dentro desse aspecto, né, nós temos os processadores de materiais, na indústria, por exemplo, né, vão ter lá as máquinas, equipamentos próprios, né,
porque vão processar o quê? Elementos que têm propriedades físicas, né? E esses processadores de materiais vão transformar as propriedades físicas da matéria-prima, tá? Então, vamos pensar aqui num processador de materiais de uma padaria, né? Um forno. O forno é um processador de materiais, né? A gente misturou os ingredientes, né? Farinha, ovo, leite, enfim, né? E colocou no forno. O forno vai transformar esses materiais num bolo, né? Então, o forno é um processador de materiais. Transformou a característica física da matéria. Então, o processador de materiais transforma materialmente os elementos de entrada no produto. Nós temos o processador de informações, tá? Empresas de telecomunicações, por exemplo, né? Então, ela tem lá informações e ela transforma essa informação em conteúdo, né? É um processador de informações. Nós temos o processador de consumidores, como, por exemplo, médicos, equipamentos, hospitais, né? Entre outras coisas, entre outros prestadores de serviços, que alteram o estado psicológico, fisiológico do consumidor. Então, alguém que vai ao cinema, né? O cinema é um processador de consumidor. A arte ali presenciada transforma, mesmo que momentaneamente, o estado de humor daquele consumidor. Se for ver um filme de terror, de drama, de comédia, o estado de humor se altera, né? Esse é um processador de consumidor, um cinema. Médico, né, hospital, é um processador de consumidor? É, mas mexe com o estado fisiológico. Se o médico for, é claro, né, fizer algum tipo de procedimento, receitar algum medicamento, por exemplo. E nós temos, ali na letra C, né, os recursos de transformação, ou seja, são os elementos físicos que participam da transformação. Tá? As instalações, funcionários, equipamentos, por assim. Colega ali, Aslen, não sei se acertei o nome, né? Estou tentando, colocou a mensagem no chat. Vai sair por causa do tá, Aslen, né? Vou anotar teu nome aqui, para deixar esses que precisam sair mais cedo, pelo menos no registro, né, da memória, embora as atividades vão ficar aí para todos, né, até o final da noite, por ser o primeiro dia, tá? Temos ainda dentro do processo, né, a saída. A saída, né, ela ocorre de acordo com a transformação. Na saída nós vamos ter os bens e serviços produzidos por esse sistema produtivo. E é claro, obviamente, pessoal, nós temos aí como meta, né, ser eficiente e eficaz através do atingimento dos objetivos do processo produtivo, que são aqueles 5 que a gente viu ali no início, né? Então não tem como a empresa ser eficiente e eficaz sem atingir aqueles 5 objetivos. Tá? O que é, né, a eficiência e eficácia? Uma forma da gente fazer essa diferença, né, entre eficiência e eficácia. Tá? Então, da nossa tabela aqui, eu vou pegar só o primeiro elemento, né? Eficiência, foco nos meios e nos métodos, né? Na forma de fazer, tá? Quais são as ferramentas, né? Quais são os elementos utilizados, né? Da melhor forma possível, qual é a forma de usar, né? O método que vai levar ao melhor resultado. Isso é ser eficiente. Eficácia, né? Foco nos fins, no resultado final, ou seja, está se produzindo a quantidade necessária de produtos para atender o mercado, e esse produto é bom, né? Ele é um produto que atende a esse mercado consumidor, atende nas suas necessidades, atende nos seus desejos, atende resolvendo os problemas desse mercado consumidor, nós estamos sendo eficazes. Vejam bem, né? Olha as palavras que eu utilizei. Está diretamente ligado com outra disciplina que vocês viram lá no primeiro ciclo, né? A administração de marketing, né? No marketing que a gente aprende, né? Que o produto, o serviço, ele existe para quê? Para atender uma necessidade, um desejo, resolver um problema no mercado consumidor. Para uma empresa ser eficiente e eficaz, ela tem que também atingir esses 3 elementos. Claro, atingindo seus objetivos, como vimos, né? Mas o produto final, o serviço final tem que resolver um problema do consumidor, ou então atender um desejo,
desse consumidor ou resolver alguma necessidade desse consumidor. Tá? Bom, competências essenciais. Bom, visto que as pessoas, ou seja, a organização social, né, é o elemento essencial, preponderante, mais importante em qualquer organização, é essencial, fundamental, que a organização dê a devida atenção ao desenvolvimento e ao treinamento das pessoas que fazem parte desta organização. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes, que são os elementos da gestão de competência, né, de pessoas, é de extrema importância para que haja a construção, né, de uma marca, de uma empresa de sucesso. Então, o sucesso das organizações vem das pessoas. Então, é por isso é importante, né, treinamento e desenvolvimento, por exemplo, né, a gente vai desenvolver o conhecimento das pessoas, né, a gente vai treinar as habilidades, né, vai desenvolver aquele grupo humano nas suas relações interpessoais através, né, do trabalho dos comportamentos, das atitudes, certo? Então, a área de produção, nós já estamos vendo aqui, né, tem várias conexões com diversas áreas de conhecimento aí da administração, porque é chave, né, para o sucesso as pessoas. Então, a área de recursos humanos, gestão de pessoas, aqueles subsistemas lá de recursos humanos são essenciais, né, porque vão trazer justamente o desenvolvimento, né, do sistema como um todo através da elevação da qualidade em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes daquele grupo humano que faz parte da organização. A organização que esquece das pessoas tende a ter problemas, né, em relação ao seu possível sucesso ou não. Tá? Bom, o conceito de produto e serviço. Tá? Importantíssimo, né? A gente já viu ali que quando a gente fala de produção, a gente está falando de transformar, processar elementos físicos tangíveis em produto e elementos intangíveis, ou seja, dados, informações, processados em serviços prestados. Então, esse é o conceito, tá? Produto é algo tangível, né? É físico, né? Pode ser carregado, transportado, né? E o serviço não, né? Ele é intangível, né? Ele é uma experiência que o consumidor vai passar. Esses conceitos são muito importantes para a nossa disciplina, tá? O Eduardo também colocou que vai trabalhar. Ok, Eduardo. Depois não deixa de fazer os nossos exercícios, né? Já já, terminando esse conceito aqui, a gente vai já começar a postar os exercícios aí para vocês, tá? Muito bem. Bom, como a gente viu, as competências essenciais, elas trazem aspectos, né, de ordem técnica, né? Então, nós temos ali conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Dentro dos conhecimentos e habilidades, existem ali alguns aspectos técnicos, né? E que estão diretamente relacionados à produção do produto ou do serviço, tá? Então, aspectos técnicos, né? A natureza do produto oferecido. Para a empresa de bens, o produto ele é tangível. Nas empresas de serviços é intangível. Foi o primeiro conceito que a gente viu, né? Agora, em termos de bens, é possível manter em estoque, mas serviços não tem como estocar serviços, né? É a história do estocamento, né? Não existe como, né? Então, a experiência que o cliente vai passar, né, na prestação daquele serviço, não tem como fazer um estoque disso, né? Ele é intangível, por isso. A padronização dos insumos. Então, para as empresas de bens, isso é fácil, né? Eu consigo padronizar, né, os insumos, né? Então, eu vou produzir aquele mesmo produto durante, né, um longo período de tempo, né? Então, tem um padrão, né, de matéria-prima, por exemplo. Agora, para prestação de serviço, isso é diferente, né, para cada experiência de cada cliente. Então, é difícil manter a padronização de um insumo, por exemplo, né? Influência da mão de obra. Na empresa de bens, ela é pequena ou média, né? Então, existe um padrão e aquilo é feito sempre da mesma forma, né? Aquele produto. Então, para a empresa de pequeno e médio, complexidade é
a influência da mão de obra. Agora, para a empresa de serviço, né, essa influência é grande, porque depende exclusivamente do prestador de serviço, né? Então, a influência é muito grande da mão de obra na prestação do serviço. A empresa de bens, né, é fácil padronizar o produto. Na empresa de serviços, isso é mais difícil. De novo, depende da experiência do cliente, né? Depende das características de cada cliente. Tá? Muito bem, gente. Vamos fechar agora o nosso conteúdo de hoje com o conceito de administração de materiais. Tá? E na próxima aula, quinta-feira, a gente vai evoluir, né, esses conceitos de administração de produção e administração de materiais. Tá? Então, logo agora, depois desse conceito, a gente já vai começar os nossos exercícios ali no Classroom. Pelo tempo, né, deve dar ali para a gente fazer uns 3, 4 exercícios, né? Então, gente, conceito de administração de materiais. Já foi visto, né, essa divisão entre bens e serviços, né? Os dois, né, são produzidos, processados. Para a produção de bens, eu vou ter determinadas características de materiais utilizados. Para a produção de serviços, outras características, né, de materiais, tá? Mas sim, né, serviços também utiliza materiais, como por exemplo, um serviço odontológico, né? O dentista tem lá seus materiais para prestar seu serviço médico, né? Então, materiais sempre está presente na produção, seja de serviços ou seja de produtos. Então, a administração de materiais, né, vão ser todas as atividades que se relacionam ao fluxo desses materiais na produção do produto, né, ou na realização do serviço. Então, o processo produtivo, né, do produto, o processo de produção do serviço, compreende todo o fluxo desses materiais da prestação do serviço ou a realização do produto, tá? Desde a entrada, claro, os insumos, matérias-primas, até a entrega do produto final para o cliente. Isso é o ciclo da administração de materiais, certo? Essa administração de materiais, passando rapidamente, né, ela passa pela programação dos materiais, ou seja, quais são as matérias-primas que a gente vai precisar para produzir aquele produto ou para prestar aquele serviço, as compras desses materiais necessários, né, então tem que negociar com os fornecedores para adquirir aqueles materiais necessários à prestação do serviço ou à realização do produto. Nós temos o armazenamento e conservação desses materiais que foram adquiridos, né? A gente programou os materiais necessários, a gente adquiriu os materiais necessários, agora a gente precisa, né, organizar esses materiais dentro do estoque, né? Certo? Então existe ali todo um processo de recebimento, estocagem, conservação, embalagem desses materiais. Nós temos a gestão e controle desse estoque, né? A gestão e controle do estoque como um todo, né? Tem uma matéria-prima, a gente tem os materiais que estão em processo produtivo, a gente tem material pronto lá para ser entregue para o cliente final. Isso tudo, né, faz parte de gestão e controle desse estoque. Nós temos, por fim, aí a distribuição e o transporte, né, lá na fase final, com o produto pronto, né, e vai ser então entregue ao cliente final. Tem essa parte logística final de entrega aí ao cliente. Certo? Então, nós temos aí as 5 funções, né, da administração de materiais. Conforme a gente combinou, né, depois desse conceito de funções de administração de materiais, vamos começar a fazer os nossos exercícios ali no Classroom, né? Mas eu quero perguntar para vocês, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, antes da gente começar os exercícios ali. Como é que ficou para vocês, gente? Tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Legal. A Bruna também colocou tranquilo ali no chat. Na primeira aula, nessa primeira semana, a gente vai ver mais conceitos, né? Então, hoje, quinta-feira, vai ver esses conceitos importantes, para depois, nas próximas semanas, ir evoluindo até os nossos cálculos, né? Dessa disciplina de administração de produção e materiais. Muito bem. Então, gente, eu vou finalizar aqui a nossa gravação, né, desse conteúdo da primeira aula. Esse vídeo, né, ele vai estar disponível para vocês depois ali no Classroom, tá? Como eu falei,